O senhor acha que Bolsonaro é um risco à democracia brasileira? Não acho que seja um risco à democracia brasileira, acho que ele tem manifestações que prejudicam a ele próprio. Ele, infelizmente, foi o maior inimigo dele mesmo durante esse período todo de governo, com manifestações que foram descabidas, mas esse espantalho que fazem em torno do Bolsonaro é em torno das falas dele. Mas quem o critica, muitas vezes, ignora os atos cometidos pelo PT enquanto esteve no poder. Uma coisa é você falar coisas que não deveria falar e que, enfim, pode demonstrar uma imaturidade política ou até uma irresponsabilidade, mas até agora não vi nenhum ato do presidente Bolsonaro que pudesse ser atentatório à democracia no Brasil, da forma como foram atentatórios uma série de atos que nós vimos sendo praticados pelo governo do PT, de apoio, inclusive, a ditaduras. A gente lembra dos boxeadores cubanos, talvez seja o ato mais desumano cometido por Tarso Genro, quando foi ministro do governo Lula, e que mandou de volta 2 boxeadores cubanos que tinham vindo para o Brasil, se não me engano, para os Jogos Pan-Americanos, decidiram ficar no Brasil e foram extraditados pelo governo brasileiro de volta para o cárcere cubano, né? Para uma ilha que não respeita os direitos individuais. Para mim, isso é um ato contra a democracia, contra a liberdade individual desses cubanos que queriam ficar. E aí disseram, né, a narrativa política na época, que esses cubanos, esses boxeadores, queriam voltar. Né? Mentiram. Um ano depois, esses cubanos conseguiram pela segunda vez deixar a ilha cubana e foram finalmente exilados nos Estados Unidos. Ou seja, não queriam nada ficar em Cuba. Eles queriam ter a liberdade deles. Então, para mim, isso é um ato contra a democracia. Assim como foi um ato contra a democracia quando Lula, na verdade, o governo do PT, permitiu que Cesare Battisti ficasse no Brasil. Um criminoso comum na Itália que hoje paga pelos seus crimes lá, extraditado pelo Bolsonaro no início do seu governo. E para mim isso foi um ato do Bolsonaro a favor da democracia e na época do governo do PT um ato contra a democracia, ter deixado Cesare Battisti, um criminoso comum apenas pelos laços ideológicos, por ter sido membro de um grupo revolucionário comunista na Itália, permanecer impune aqui no nosso país.